ação e reação, preparativos para o retorno, parte 2. No nosso último encontro, nós ouvimos de André Luiz, que para permanecer, para aprender mais dentro da Mansão da Paz, precisa permanecer por mais tempo. Eles tiveram essa permissão, conversaram bastante sobre Antônio Olímpio, e agora eles estavam de retorno. Retorno para onde? Para a terra, lá para a casa do Luiz, que era filho do Antônio Olímpio, juntamente com a ex-esposa, né, de Antônio Olímpio, Alzira. É Alzira? Ou estou equivocada? Vamos lá, me ajuda aí, gente. Se não for, a gente vai descobrir, né? Então vamos lá. Eles terminaram com André recebendo um conselho do assistente, que dizia assim: a sós comigo, o assistente esclareceu que para efetuar o socorro com proveito desejável, precisaríamos, antes de tudo, saber ouvir, e que, em razão disso, procurasse de minha parte não lhe estorvar as atividades na hipótese de me sentir assaltado por qualquer estranheza diante das atitudes que ele fosse obrigado a assumir. Então, ele está dizendo para André: olha, é necessário você, primeiramente, ouvir, mas não se acanhe também em ter que perguntar quando for necessário. Compreendi quanto queria Silas dizer e dispus-me a observar, aprender e contribuir sem alardes. Penetramos estreito compartimento, onde alguém contemplava grandes maços de papel moeda, acariciando-os com um sorriso malicioso. Então, eles adentram a casa de Luiz e encontram uma pessoa com um maço de dinheiro, né? E estava ali folheando, acariciando ela com, então, um sorriso malicioso. No intuito de trazer-me bem informado, o assistente segredou-me ao ouvido: este é Luiz, que, desligado do corpo pela influência do sono, vem afagar o dinheiro que lhe nutre as paixões. Olha só, Antônio Olímpio, ele era muito materialista, né? A ponto de levar os irmãos ao desencarne para poder ficar com a herança. Luiz, filho dele, foi para o mesmo caminho. E ele é uma pessoa também tão materialista que, quando ele dorme, ele se desdobra e se vê contemplando o dinheiro. Geralmente, a gente quer deitar, dormir para ter um sono reparador. Se o espírito desdobrar, a gente quer estar em lugares bons, com pessoas boas, ou em sala de aulas aprendendo alguma coisa, porque é possível, né? O espírito aprende muito quando está aí, o corpo está adormecido. A gente quer ser remetido para o mundo espiritual, para as zonas positivas, embora algumas vezes são arrebatadas para as regiões inferiores, porque assim com elas vibram, mas muitos se desdobram para vislumbrar o que se tem materialmente. E Luiz era um deles. Tínhamos pela frente um homem maduro, mas de fisionomia ainda moça, relaxada nas maneiras, cujos olhos parados sobre as cédulas encimavam-lhe a esquisita expressão de cobiça vitoriosa. Relanceou apressadamente o olhar em volta com a indiferença de quem não nos conseguia ver, e tão logo após um minuto de observação nossa, como se estivera ele vigiado por cérebros invisíveis, dois homens desencarnados de presença desagradável penetraram no recinto e, dirigindo-se desabridamente para nós, um deles interrogou: quem são? Quem são vocês? Somos amigos, replicou Silas maquinalmente. Bem, aventou o outro, nessa casa ingressam somente aqueles que saibam valorizar o dinheiro. Então, veja bem, aqui tem um aprendizado para a gente.
Nós não atraímos por afinidade? Então, aqueles princípios aos quais nós cultivamos também quer dizer sobre esse semelhante atraindo semelhante. Então, olha quem que ele estava atraindo para a casa dele, né? A gente já sabia que no nosso estudo passado foi nos dito que lá junto dele, além dos tios, tinha outros, né? Que gostavam de dar valor ao dinheiro, senhores de terra, e tinha pulso firme sobre as terras, né? Então ele está dizendo: olha, aqui nessa casa só é bem-vindo, só fica, só permanece quem também gosta, né? Saiba valorizar o dinheiro, ou seja, aqui só é bem-vindo pessoas como nós, materialistas como nós, que alimentam do mesmo princípio. Isso se faz verdade quando também é o contrário. Se eu faço da minha casa um ponto de oração, um ponto de luz, quem que eu vou atrair para a minha casa? Espíritos que também estão nesse mesmo ponto de vibração. Espíritos que querem orar, espíritos que querem seguir a Jesus. Por que que o Evangelho nos ajuda tanto? Por que as nossas lives nos ajudam tanto? Porque nós atraímos para a nossa casa pessoas que gostam desse tipo de estudo, pessoas que têm espíritos, né, que têm esse pensamento, que têm o pensamento de Jesus como norte. Dificilmente um obsessor permanece numa casa dessa. Por quê? Porque aqui a gente esgota toda segunda, terça e quinta Jesus. A gente esgota as coisas boas que Jesus nos traz e esgota o obsessor ou o nosso irmão sem entendimento. Porque aqueles que estão na vibe negativa não gostam de oração, não gostam de leitura edificante, não querem ficar em lugar onde as pessoas perdoam ou são estimuladas a perdoar. Eles não gostam de pessoas que estão ali trabalhando para fechar as chagas do orgulho, as chagas da falta de humildade, da soberba e do egoísmo. Então, ou seja, eles começam a pensar: opa, já não é igual a mim. Se não é igual a mim, aí não me cabe. Nada ali tem que possa me satisfazer, me alimentar. Alimentar no sentido de alimentar o ego, alimentar aquilo que a mente precisa para poder assim continuar. E designando Luiz acrescentou: para que ele não se esqueça de preservar para que ele não esqueça de preservar a fortuna que é nossa. Então ele estava dizendo, olha, aqui é lugar para quem saiba valorizar o dinheiro, para que ele, o Luiz, não se esqueça de preservar a fortuna que é nossa. Olha o tamanho da ignorância. Todos desencarnados não conseguiam fazer nada com o dinheiro, mas estava ali porque sentia que o dinheiro também fazia parte de suas posses. Intuitivamente concluí que encarávamos com Leonel e Clarindo, os irmãos espoliados de outro tempo. Então, veja bem, nós já falamos que existem outros espíritos além dos tios, né? Então, a gente confirma agora que quem chegou foi os tios. Se existem outros, talvez pode aparecer aqui, embora o capítulo lá na frente já nos disse. Mas agora André nos fala, né, junto de Silas, quem é aqueles que estavam ali, né? Quando ele fala que a fortuna era deles, né, era nossa, Leonel e Clarindo. Certo porque eles devêssemos alguns esclarecimentos à expectativa feroz com que nos seguiam os mínimos movimentos, Silas ajuntou, sim, sim, quem não estimará os haveres que lhe pertençam? Muito bem, responderam satisfeitos ambos os perseguidores, esfregando as mãos na alegria de quem supostamente encontrava mais combustível para a fogueira de vingança a que se entregavam com desvario espantoso. E adquirindo imediata confiança em nós, ante as palavras com que o assistente lhe sossegara a inquietação,
Clarindo, o mais brutalizado dos dois, passou a dizer. Então, veja bem, gente. Silas não discutiu com eles. E olha aí mais um aprendizado. Antes da gente discutir sobre qualquer assunto, às vezes é melhor você concordar com discernimento para você conhecer mais a fundo do que se trata. Porque conhecendo mais a fundo, você sabe o que fazer. E se André, Silas tivesse discutido, talvez perderia a oportunidade de ali permanecer, porque ia existir um conflito que é muito grande. Então ele fala: não, nós também somos um dos seus. E ele fala: ah, que bom, assim vocês vão nos ajudar a nutrir aquilo que a nossa mente sempre anseia, né? Você será o nosso combustível para a vingança. E aí, Clarindo, que era o mais brutalizado, né? O mais primitivo, foi logo dizendo: olha, fomos vítimas de terrível traição e perdemos o corpo aos golpes de um irmão infeliz que nos pilhou os bens, e aqui estamos para o desforço justo. Gargalhou de estranha maneira e acentuou. O maldito, porém, acreditou que a morte lhe apagaria o crime e que nós, os desventurados que lhe sucumbimos às mãos, estaríamos reduzidos a pó e cinza. Apossou-se-nos dos haveres, depois de promover um acidente espetacular, no qual fomos por ele assassinados sem compaixão. De que lhes valeu, no entanto, gozar à nossa custa? Se a morte não existe, e se os delinquentes no corpo ou fora dele estão algemados às consequências das suas ações? Olha isso, né? Ele está dizendo do irmão, fala: olha, o irmão nos levou lá para aquele barco, nos assassinou, mas ele achou que nós estaríamos reduzidos a pó. E como a vida continua, nós estamos aqui, mais vivos do que nunca, para cobrar a dívida. E aí a gente cai lá naquela frase de Emmanuel: quanto tempo para reparar um ato? Um ato egoísta, mal pensado, vai levar Antônio Olimpo para quanto tempo para reparar tudo isso, para ter consciência, para primeiro arrepender, para depois reparar diante deles, para depois expiar? Quanto tempo não leva um ato? E esse aqui já perfaz por décadas. Porque nos capítulos anteriores o livro nos conta: olha, depois que os irmãos de Antônio Olimpo morreram, Antônio Olimpo ainda viveu décadas. Antônio Olimpo desencarnou, passou décadas no umbral. O filho de Antônio Olimpo agora já se encontra na faixa dos seus 40 e poucos anos. E eles continuam lá com o pensamento primitivo de obsediar o filho de Antônio Olimpo, Luiz, porque está na posse do que é deles. Por muito tempo assombraram Antônio Olimpo, quando viram que era ineficaz, não estava surtindo muito efeito, eles foram atrás do filho. Quanto tempo, né, gente? Um espírito não fica aí sem entendimento, querendo cobrar ignorantemente o que é dele, e quando se fala em matéria, sabe que nada vai levar. E ainda assim, ele continua insistindo naquilo. O bandido sofrerá os resultados da infâmia contra nós, e aqui respira o filho dele, cujos menores movimentos governaremos até que nos restitua a fortuna de que somos legítimos senhores. Veja bem, né? Aqui cabe um parênteses. E às vezes alguém pode se fazer essa pergunta: ah, mas o filho pagando pelo que o pai fez? A gente não sabe que os filhos não pagam os atos dos pais, que cada um com a sua consequência? Sim, isso é verdade. Cada um com a sua consequência, né?
O que pode acontecer é o seguinte: o filho também é devedor. O filho também é espírito afim e vem para passar por determinada missão, aos quais os pais vão tirar proveito delas. Não quer dizer que o filho esteja vivenciando algo pela ação do pai, mas que por afinidade eles se ajuntam. Aqui da mesma forma. Veja bem, Antônio Olímpio era materialista. Por que que essa quantidade de gente consegue obsediar o filho? Porque o filho tem a porta aberta na mesma questão materialista. Tanto que junto dele não está somente os tios, mas tantos outros. Nesse caso, Antônio Olímpio com Luiz é semelhante atraindo semelhante. Porque se o filho tivesse feito diferente, né? E o Evangelho nos ensina isso, o Livro dos Espíritos também, no seguinte sentido: olha, se você herdou uma fortuna, né? Que foi fruto de algo ilícito ou de sofrimento, lide com ela da melhor maneira possível. Ajude o quanto você puder, seja você um norteador, você coloque as pessoas no caminho que precisa colocar. Faça o que você possa fazer com o dinheiro, porque tem coisa que o dinheiro consegue resolver, embora a gente saiba que outras não. Mas faça o que você puder, porque você estará sendo você e estará depurando aquela densidade que veio desse bem material. Mais precisamente, aqui no nosso caso, desse dinheiro. Né? Para que possa ir lavando ele. Se Luiz pensasse assim, ele não estaria com a porta aberta para que esses se aproximassem. Mas por que eles aproximam? Porque Luiz pensa como eles. Porque ele tem atitude como eles. Né? Então, só por isso que ele está ali junto deles, né? Por tempo relativamente longo, ambos despenderam largo repertório de lamentações, reforçando as cores do sinistro papel mental a que se acomodavam. E talvez cansados de martelar nas mesmas alegações, sem qualquer resposta de nossa parte, confiaram-se à pausa mais dilatada que Clarindo rompeu, dirigindo-se ao assistente em tom amargo. Não admitem vocês que temos razão? Sim, aprovou Silas, todos temos razão. Entretanto, atalhou Leonel algo cínico. Quererá, porventura, interferir em nossos propósitos? Nada disso, consertou meu amigo com inflexão jovial. Desejo simplesmente lembrar que por dinheiro já lutei excessivamente, crendo que o direito prevalecia de meu lado. Certo, porque a observação algo dúbia chocava os interlocutores, o chefe de nossa expedição valeu-se da expectativa natural e perguntou-os: Amigos, vemos que esta casa permanece largamente povoada de irmãos ensandecidos. Serão todos eles credores dessa família infortunada? Então agora já perguntam para eles, olha, não, primeiro eles, depois que eles cansaram de falar, de lamentar, né? Vocês não acham que a gente tem razão ou vocês acham que não? Vocês têm razão, né? Vocês têm razão. E aí eles perguntam para eles, olha, essa casa está cheia, está povoada. Todos aqui são credores dessa família? O olhar inteligente que o companheiro me endereçou deu-me a perceber que o inquérito afetuoso guardava o objetivo de entreter a confiança dos vingadores intrigados. Leonel, que me parecia o cérebro da empresa delituosa, foi presto na resposta. É que até agora precisávamos dividir o tempo entre pai e filho, e por isso localizamos aqui temporariamente os onzenários enlouquecidos que, fora do campo carnal,
Apenas mentalizam o ouro e os bens a que se afeiçoaram no mundo, de modo a nos favorecerem a tarefa, acompanhando a sovina que nos obedece ao comando, constrangem-no a viver, tanto quanto possível, com a imaginação aprisionada ao dinheiro que ele ama, com tresloucada paixão. Então, ali tem espíritos que só pensam no ouro e no dinheiro, e tem aqueles que são pulso firme, que está ali o tempo todo intuindo ele na firmeza para não perder os seus bens, né? E a gente olha para tudo isso e é muito triste. Imagina uma pessoa já desencarnada, escrava, cativa daquilo que ela acha que um dia foi dela, ou que às vezes até foi mesmo, no caso desses irmãos. Mas o que é que eles vão fazer com esse dinheiro enquanto desencarnados? Nada. Nós não vamos levar nada, a não ser nossas boas e más ações, a não ser o nosso discernimento, o nosso aprendizado. E eles estão ali. Quantos e quanto tempo? Quanto em quanto tempo, né? Que eles estão ali pensando nessa questão do dinheiro, perdendo a chance de seguir em paz, de ter paz. Ah, se eles tivessem o discernimento, que cada um com suas consequências, que aquilo que a gente semeia está em nós e nós vamos precisar reparar, espiar e, sobretudo, arrepender. Porque isso é um sofrimento também para eles, embora eles não enxergam como sofrimento, mas é um sofrimento, né? No entanto, presentemente, informou Clarim do magoado, o criminoso que sitiávamos nas trevas nos foi arrebatado à vigilância. Disporemos de mais tempo para acelerar a nossa desforra. Pagará o filho dobrado preço, já que o assassino foi ocultado de nossos olhos. Olha o que eles estão dizendo, olha, o pai, ao qual nós também estávamos atrás de acertar as contas, foi arrebatado. Então agora o filho vai pagar em dobro, né? O pai sumiu dos nossos olhos, mas o filho paga pelo pai e por ele mesmo, né? Por ele mesmo, sempre, na nossa visão, no nosso entendimento. Lembre-se sempre da porta aberta. Se a porta não estivesse aberta, eles não encontrariam guarida. Isso só acontece porque a porta está aberta. Ou então porque estamos invigilantes. Porque quando a palavra de Deus nos fala, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora, é isso aí. Não saber o dia e a hora que você vai estar sendo obsediado, e você vai estar sendo colocado à prova, e você, às vezes, achando que está tudo bem. Mas é sua porta que está aberta, dando guarida para quem não precisa dar. Longe de qualquer precipitação na defesa da verdade e do bem, o assistente falou calmo. O esclarecimento nos faz crer que este homem, e designou Luís, que prosseguia, fascinado pelos maços de cédulas da gaveta abarrotada, além do apego enfermiço à precária riqueza humana, ainda sofre a pressão de outras mentes alucinadas quanto a dele nos enganamos da posse material, nos enganos da posse material. Neste caso, o doentio deseja de que se sente objeto, desejo de que se sente objeto, é naturalmente elevado à tensão máxima. Olha o que ele está dizendo. Se Luiz já tem esse fascínio pelo dinheiro, pela coisa material, ele abre portas para esses outros que chegam. Então ele vê o quê? A mente dele sofre uma pressão. E tudo que já é dele naturalmente fica potencializado. Se ele era materialista, tem que ficar muito mais. Se tem 11 ali, intuindo, jogando sobre ele uma energia, 11 vezes mais.
né? E eles vão a fim de que eles acham que estão almejando alguma coisa, né? Mas no fundo, olha o quanto está prejudicando esse rapaz. Leonel, percebendo que Silas penetrava o âmago do problema com surpreendente facilidade, explicou entusiasmado. Sim, aprendemos nas escolas de vingadores. Olha aí. Se tem uma coisa que o obsessor não é, é burro, né? Eles são extremamente inteligentes. Porque eles estudam o ponto fraco de cada indivíduo que eles querem atingir. Esse ponto fraco está onde? Na mente. E eles vão exatamente nesse ponto. Olha o que ele está dizendo. Nós aprendemos na escola de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza, pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Então, eles já aprendem a olhar o ponto fraco, a ver aquele desejo central do indivíduo, que aqui no caso é um indivíduo materialista, pega esse tema básico e trabalha nele. Ah, fulano é egoísta? Então, vamos ver a hora e os pontos em com que ela exerce esse egoísmo. E aí nós vamos penetrar nesses pontos e vamos potencializar. Vamos deixá-lo mais egoísta, a fim de nos saciar. Nós vamos sentir que, como se nós estivéssemos na carne. Nós vamos alimentar dessa questão do egoísmo, do ódio, do orgulho, né? Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usuário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é assim muito fácil alimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que se lhe superpunham, nutrindo-lhe, dessa forma, a fixação mental. Com esse objetivo, basta alguma diligência para situar no convívio da criatura malfazeja, que precisamos corrigir, entidades outras que lhe se adaptam ao modo de sentir e de ser, quando não possamos, por nós mesmos, à falta de tempo, criar as telas que desejemos, com vistas aos fins visados, por intermédio da determinação hipnótica. Então, enquanto eles não têm, se eles não têm a oportunidade de hipnotizá-los através de telas mentais, ou seja, deles, da pessoa, no caso aqui, Luiz, né? Ver aquilo que ele almeja lá na tela mental. E aí vai alimentar. Opa, eu vou chegar lá, é isso que eu quero. Então, vai alimentando aquele desejo. Se eles não podem fazer isso, eles vão em cada ponta, em cada fraqueza do indivíduo e potencializa elas. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico, ou a obsessão que não passa de um estado normal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações aprisionarem o campo sensorial, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou não atraídas por seu próprio reflexo. Tudo que a gente costuma
passar nessa questão de obsessão, na questão de delírio psíquico, em se tratando de coisas espirituais, a gente tem que vincular ao estado de invigilância. Diante da dúvida da situação que nós estamos vivendo, eu estou em dúvida, eu não sei se eu vigio, eu não sei o que acontece, eu não estou reconhecendo essa sensação, o que eu faço? Oro. Prece. Nenhuma prece fica sem resposta. O que um filho pequeno faz quando ele cai e machuca e ele não sabe o que fazer? Ele não corre diretamente para os pais? Para o pai ou para a mãe buscando abrigo? Da mesma forma somos nós. Porque nós somos como crianças pequenas. Então nós precisamos nos reportar a Jesus, a fazer a prece, a saber que nenhuma prece fica sem resposta, a pensar nos princípios aos quais nós precisamos seguir, elevar a nossa vibração, porque assim, elevando a nossa vibração, a gente repele aqueles que estão em nossa volta com o intuito de nos prejudicar. E sorrindo, o inteligente perseguidor disse sarcástico: cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. De mim mesmo, achava-me perplexo. Nunca ouvira um verdugo aparentemente vulgar com tanto conhecimento e conhecimento de seu papel. Figurava-me assistir a um curso rápido de sadismo mental, extravagante e frio. Silas, mais treinado do que eu, no trato com os amigos daquela condição, não exteriorizou qualquer sentimento de pesar ou de assombro na fisionomia serena. Entremostrando, porém, grande interesse em torno da preleção, considerou: indiscutivelmente, a exposição é perfeita. Cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo, angariando as influências felizes ou infelizes que nos mantêm na situação que buscamos. Os céus ou as esferas superiores são constituídas pelos reflexos dos espíritos santificados, e o inferno é o reflexo de nós mesmos, completou Leonel com a gargalhada. E aí nós já também aprendemos. E aí a gente vê a inteligência de Silas, conhecendo o primeiro, conhecendo aonde está pisando, para saber como então vai reagir diante deles. E eles nem sequer estão percebendo. Creio que em mim assinalando o interesse no aprendizado em curso, o assistente pediu ao irmão de Clarindo algumas demonstrações práticas do que afirmara teoricamente para o nosso estudo, ao qual ele assentiu com prazer informando. O avarento sob nossa vista guarda o propósito de comprovar ou extorquir determinada gleba vizinha a qualquer preço, mesmo em se tratando de transação criminosa, para valorizar as aguadas da propriedade que nos pertence. Tratando-se de assunto no tema essencial da existência dele, que é a cobiça, facilmente recolherá as imagens que eu lhe desejo transmitir, utilizando-me da própria onda mental em que as suas ideias habitualmente se exprimem. E, passando das palavras para a ação, colocou a mão direita sobre a fronte de Luís, mantendo-se na profunda atenção do hipnotizador, governando a presa. Ele estava transferindo intuições para Luís, para que ele pudesse, naquele desejo que ele já tinha, de arrebatar para ele uma fazenda vizinha, terras vizinhas, ou seja, aumentar o patrimônio, cada vez mais materialista. Vimos o pobre amigo desligado do corpo físico, arregalar os olhos com a volúpia do faminto que contempla um prato saboroso à distância e exibir uma carantonha de maldade satisfeita falando a sós. Agora as terras serão minhas.
muito minhas, ninguém concorrerá com meus preços, ninguém. Logo após, afastou-se lépido, com a expressão indefinível de um louco. Acompanhamos-los até a saída, e da extensa varanda podíamos vê-lo avançando à pressa, desaparecendo por fim no grande maciço de arvoredo próximo, na direção da fazendola fronteiriça. Viram? Exclamou Leonel contente. Transmiti-lhe ao campo mental um quadro fantástico, através do qual as terras do vizinho estariam em leilão, caindo-lhe enfim nas unhas. Bastou que eu mentalizasse uma tela nesse sentido, arquitetando o sítio à venda, para que ele a tomasse por realidade indiscutível. Porquanto, em se tratando de nosso reflexo fundamental, somos induzidos a crer naquilo que desejamos aconteça. Tão logo termine o fluxo controlado de minha influenciação hipnótica, retomará o corpo carnal, lambendo os beiços, na certeza de haver sonhado com a falência da granja sobre o qual pertence um título de posse. Silas, com a manifesta intenção, ajuntou sereno. Assim, estamos diante de um processo de transmissão de imagem, até certo ponto análogo aos princípios dominantes na televisão, no reino da eletrônica, atualmente em voga no plano terrestre. Sabemos que cada um de nós é um fulcro gerador de vida, com qualidades específicas de emissão e recepção. O campo mental do hipnotizador, que cria no mundo da própria imaginação as formas pensamento que deseja exteriorizar, é algo semelhante à câmera de imagem do transmissor comum, tanto quanto esse dispositivo é idêntico em seus valores à câmera escura da máquina fotográfica. Plasmando a imagem da qual se propõe extrair o melhor efeito, arroja sobre o campo mental do hipnotizador, que então procede à guisa do mosaico em televisão ou à maneira da película sensível do serviço fotográfico. Ou seja, quando ele coloca as mãos ali na testa, na mente dele, ele começa a passar para a mente dele pontos que vão se formando até completar uma determinada imagem. E essa imagem é justamente daquilo que eles querem alimentar. O que eles querem? Eles querem que cada vez mais ele seja mais materialista. E para que isso? Ele quer que eles vão querer que eles se percam. Eles se percam ao final de tudo. Eles não estão ali para um ato de vingança? Eles não estão ali para também alimentar achando que aquilo tudo é deles? Então, ao mesmo tempo que eles querem que ele se perca, eles têm também a ideia de que a própria fortuna irá aumentar. Esquecendo-se o quê? Que ambos estão desencarnados e que o dinheiro não vai servir-lhes para mais nada. Não ignoramos que na transmissão de imagem, a distância, o mosaico recolhendo os quadros que a câmera está explorando, age como um espelho sensibilizado, convertendo os traços luminosos em impulsos elétricos e os arremessando sobre o aparelho de recepção que os recebe através de antenas especiais, reconstituindo com ele as imagens pelos chamados sinais de vídeo e recompondo dessa forma as cenas televisadas na face do receptor comum. No problema em estudo, você, Leonel, criou os quadros que se propôs transmitir os pensamentos de Luiz. E, usando as forças positivas da vontade, coloriu-os com seus recursos de concentração na sua própria mente, que funcionou como câmera de imagem, aproveitando a energia mental muito mais poderosa que a força eletrônica, projetou-os como legítimo hipnotizador sobre o campo mental de Luiz, que funcionou como mosaico, transformando as impressões recebidas em impulsos magnéticos a reconstituírem as formas pensamento plasmadas por você nos centros cerebrais, por intermédio dos nervos que se desempenham um papel de antenas específicas a lhe se fixarem as particularidades nas esferas do sentido, num perfeito jogo alucinatório
em que o som e a imagem se entrosam harmoniosamente, como acontece na televisão, em que a imagem e o som associam com o apoio eficiente de aparelhos conjugados, apresentando no receptor uma sequência de quadros que poderiam considerar como sendo miragens técnicas. Olha o que ele está dizendo, né? Um é receptor e o outro um está recebendo, o outro está doando. Então, o Leonel, ou o Clarindo, deixa eu ver, o Leonel, né? Ele monta, né? Coloca lá aquele tanto de mosaico, pega a energia da mente dele, joga para a mente do Luiz. Quando chega na mente do Luiz, já está montado como um quebra-cabeça, porque ele também se vê receptivo à criação, e ele dá o exemplo da televisão. A televisão não é um receptor? O sinal sai lá da ponte de transmissão, mas a televisão, ela, a gente é que não consegue ver a olho nu, mas são vários pedacinhos que juntos formam a imagem. E ela está ali ligada, né, na tomada, na energia elétrica para receber. Então, ela está receptiva àquilo que chega e que se forma na nossa frente, nos mostrando algo, né? Da mesma forma era ele com Luiz. Aquilo que ele queria que Luiz achasse que estava acontecendo, a fazenda vai a leilão, você vai conseguir a fazenda, já está colocando na mente dele cada vez mais o desejo de ter a fazenda. Ainda que aquilo, por enquanto, nem esteja acontecendo. Mas, para que a pessoa fique tão obcecada, né, que muitos podem chegar até a dar passos negativos para obter algo. E quantas pessoas hoje a gente não vê que passa por cima de qualquer pessoa para adquirir um bem? Né? É o que a gente muito vê hoje em dia. Os Vingadores, tanto quanto eu mesmo, registraram o esclarecimento sumamente surpreendido. O assistente psicólogo valera-se de argumentação à altura da que assinaláramos na boca de Leonel, certamente para cientificá-lo de que ele também, Silas, conhecia os processos da obsessão em suas minudências. Leonel, admirado, abraçou e exclamou: Companheiro, companheiro, de que escola procede você? Sua inteligência interessa-nos. Só que mal sabe eles que Silas trabalha para o bem. Silas, por enquanto, está apenas o quê? Olhando, conhecendo, observando o campo e aqueles que estão por ali. O chefe de nossa expedição pronunciou alguns monossílabos e chamou-me à retirada, pretextando o serviço a fazer. Os irmãos avezados à rebeldia permutaram o estranho olhar, como a dizer entre si que pertencíamos a algum núcleo infernal distante e que lhes convinha molestar-nos. Insistiram, porém, conosco a que retornássemos no dia seguinte para a troca de ideias, ao que Silas anuiu com evidente satisfação. Mais alguns minutos e o assistente em minha companhia retirou Alzira e Hilário para o exterior, colocando-nos todos de regresso à mansão. O prestimoso servidor do bem, na viagem de volta, mantinha-se silencioso, pensando. Contudo, diante de minha perplexidade, aclarou fraterno. Não, André. Ainda é cedo para apresentar Alzira aos infortunados verdugos. Pela conversação de Leonel, percebi que cruzamos o caminho de duas vigorosas inteligências, cuja modificação inicial há de ser feita com amor para realizar-se com segurança. Voltaremos amanhã sem a presença de nossa amiga, para que um entendimento mais estável e por isso mesmo mais valioso. Passei deste modo a esperar ansiosamente pelo dia seguinte.
Silas estava dizendo o seguinte: olha, embora Alzira esteja aí querendo ajudar o filho, por enquanto não é o momento. Nós estamos conhecendo o ambiente e procurando saber como trabalham esses nossos irmãos, para aí a gente conseguir o quê? Trabalhar na causa. E para trabalhar nessa causa, nós vamos precisar trabalhar com muito amor. E ela agora, a irmã Alzira agora, não vai conseguir, só vai atrapalhar. Nós vamos todos retornar. Amanhã nós voltaremos à casa de Luiz, mas agora sem a irmã Alzira, mas na certeza de que ela voltará quando assim possível for. Que nós possamos ter discernimento quanto à porta aberta. Que nós possamos ter discernimento sobre aquilo que nós queremos para nós. Que nós possamos estar sempre vigilantes com os nossos atos, porque às vezes nós estamos falando muito dos obsessores, mas são eles, nós é que estamos os atraindo para estarmos em nossa companhia. Então nós precisamos vigiar, vigiar e orar, porque nós não vamos saber o dia nem a hora em que nós vamos ser tentados para cair ou para adentrar um caminho adverso daquele que não é o esperado por Deus, por Jesus e, sobretudo, não é o melhor caminho ao qual nós mesmos iremos trilhar. Alguma dúvida, gente?